Olá, eu sou Marcelo Muniz. Eu venho nos últimos anos ministrando diversos cursos envolvendo eletrônica, luteria, música experimental e arte sonora. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre sensores, buscando trazer a partir deles soluções e possibilidades criativas para o campo das artes. A ideia de sensor vem muitas vezes associada a uma série de processos técnicos, a dispositivos extremamente sofisticados e difíceis de usar. A proposta desse vídeo é desmistificar essa questão, mostrando que com o uso de dispositivos extremamente simples, baratos e fáceis de usar, a gente consegue obter resultados muito interessantes dentro do campo das artes, da captação e da manipulação sonora. Isso permite que, inclusive, pessoas com pouco ou nenhum conhecimento de eletrônica possam passar a usar esse tipo de dispositivo nos seus projetos. Eu vou abordar no vídeo 3 classes de sensor: sensores ópticos, sensores eletromagnéticos e sensores mecânicos. E quem quiser seguir as propostas, os exemplos que vão ser dados nos vídeos, vai precisar somente de 3 ferramentas: ferro de solda, estanho para soldagem e um alicate de corte. Os sensores ópticos são uma classe de sensor cujos dispositivos são responsivos à luz. Esteja essa luz dentro do espectro visível, esteja essa luz fora do espectro visível, como é o caso do infravermelho ou do ultravioleta. Se a gente der um Google nesse termo, sensor óptico, o Google vai retornar para a gente com uma série de sensores industriais, de utilização um pouco mais difícil, um pouco mais caros, né? Mas também, entre esses sensores, a gente vai encontrar sensores mais acessíveis, né? Como esses da imagem, que já são sensores bastante utilizados no mundo maker, por exemplo. Nós vamos trabalhar com 3 dispositivos aqui nesse vídeo. 2 deles geralmente não associados a esse termo sensor. Um deles é o transistor, que é muito utilizado em eletrônica para os mais diversos fins, como para montagem de amplificadores, de osciladores. E o outro é o LED, que geralmente é utilizado como uma lâmpada, né? É utilizado como uma sinalização luminosa, e que aqui a gente vai utilizar como um sensor de luz. O termo LED, na verdade, é um acrônimo que vem do inglês, significa diodo emissor de luz. É um dispositivo semicondutor formado por 2 camadas que, quando recebe energia elétrica, é capaz de emitir luz. O que acontece é que, quando esse dispositivo recebe energia luminosa, ele é capaz de gerar uma corrente elétrica e, nesse caso, ele funciona como um sensor. A gente vai fazer uma experiência ligando um LED diretamente na entrada de um amplificador de áudio. Para mostrar como isso funciona, eu vou usar um LED, nesse caso é um LED azul, mas poderia ser qualquer outra cor, um cabo de áudio e esse mini amplificador aqui. Eu vou tirar um dos plugs desse cabo de áudio e soldar o LED no lugar. A outra ponta vai direto no amplificador, e o som que vocês vão ouvir vai ser o som direto do amplificador captado pela câmera, sem nenhum tipo de tratamento, ok? Então tá aqui, LED soldado no cabo, a outra ponta do cabo está plugada no amplificador, e eu tenho aqui agora em quadro uma lupa de bancada que eu uso, que ela tem um anel de LED embaixo, com 3 intensidades de luz diferentes. A gente vai usar esse anel de LED para acionar esse LED como sensor. Então vejam só, intensidade forte, intensidade média e intensidade fraca. Eu vou então ligar o amplificador, posicionar o LED aqui embaixo desse anel de LEDs, para a gente ver o que acontece. Então, intensidade forte, olha só, intensidade média, intensidade fraca,
Novamente, forte, média, fraca. Ok? Essa demonstração traz duas questões importantes. A primeira é, que som é esse que foi captado pelo LED enquanto sensor do anel de LED? E a segunda, por que é que quando o anel de LED estava na intensidade máxima, a gente não obteve nenhuma resposta, pelo menos em termos auditivos? Para responder essa segunda questão, é preciso entender que o LED ele só funciona enquanto sinalizador luminoso, ele só funciona com dois estados. Ou ele está aceso, ou ele está apagado. Para fazer com que o LED pareça ter intensidades luminosas diferentes, se usa uma técnica chamada PWM. Essa técnica não é nada mais do que acender e apagar o LED de forma muito rápida, de forma que a nossa retina não perceba e entenda isso como uma intensidade diferente. Então, isso já responde à primeira questão. O que foi captado? O que foi captado foi exatamente esse movimento de ligar e desligar do LED muitas vezes por segundo. Então nós temos aqui, com apenas 2 pontos de solda e um custo na casa dos centavos, um sensor extremamente interessante, capaz de captar variações de luz e transformá-las em sinais sonoros. Assim como o LED, o transistor também é um dispositivo semicondutor, nesse caso formado por 3 camadas de material. Geralmente o transistor é encapsulado em materiais não penetráveis à luz. O que a gente vai fazer aqui é abrir o encapsulamento do transistor, expondo esse material semicondutor à luz, e nesse caso ele, assim como o LED, vai funcionar como um sensor óptico. Para o nosso segundo sensor, eu vou usar um transistor que é o 2N3055. Esse transistor geralmente é usado em saída de amplificador, é um transistor de potência. E o que a gente vai fazer é tirar essa tampa aqui de cima para deixar exposto o material semicondutor dele. E assim como foi feito com LED, nós vamos ligá-lo direto à entrada de um amplificador. Esse componente ele tem 3 terminais, 2 são visíveis aqui e o terceiro é a própria carcaça. A ligação vai ser feita entre um desses 2 terminais e o outro fio vai na carcaça. Eu já tenho um aberto aqui para vocês verem o aspecto dele. E aqui a ligação de trás, ó, um dos fios na carcaça e o outro em um dos terminais. O funcionamento do transistor nessas condições é exatamente igual ao do LED, só que a gente tem uma resposta de saída um pouquinho melhor. Isso vai permitir que eu faça um teste também com uma lâmpada incandescente. Testando agora com o anel de LED. Veja que a gente consegue em um ponto, inclusive, mixar os 2 sinais, né? Bom, vamos lembrar que a lâmpada incandescente é uma lâmpada que é ligada diretamente à rede e a rede trabalha com uma onda senoidal de 60 Hz. Então esse som que a gente está captando da lâmpada incandescente é exatamente esse ciclo de 60 Hz que vem pela rede. O termo LDR também vem do inglês, significa resistor dependente de luz. Esse dispositivo também é formado por um material semicondutor e tem a característica de variar sua resistência de acordo com a variação da incidência luminosa sobre ele. O LDR pode substituir qualquer potenciômetro ou resistor que controle algum parâmetro de um dispositivo eletrônico. A gente vai ver exemplos práticos disso a seguir.
O LDR tem uma resistência que varia mais ou menos de 100 ohms quando exposto a alta luminosidade, até mais ou menos 10 mega-ohms quando em baixa luminosidade. Para demonstrar esse efeito, eu vou utilizar o LDR como se fosse um potenciômetro de volume, só que de uma forma um pouco menos usual. Então o que eu fiz? Eu cortei um cabo de áudio ao meio e soldei novamente as malhas desses dois cabos, de forma que ela fique contínua. O cabo de sinal, esse cabinho branco, eu soldei o terminal do LDR em um lado e outro terminal do LDR de outro lado. De forma que, esquematicamente, a gente pode pensar que o sinal entra por esse lado, passa pelo LDR, que é a resistência, e segue pelo outro cabo branco até o amplificador. Eu vou gerar aqui uma onda senoidal de 440 Hz e a gente vai ver qual o efeito que tem a variação de luminosidade sobre o LDR. Eu vou então ligar os 440 Hz com o LDR exposto à luz. A gente já pode ouvir. E agora vocês vão ver que à medida que eu cubro o LDR com a mão, a intensidade de luz sobre ele baixa e a intensidade sonora também. Ok? Então aqui a gente já tem uma forma potencial e interessante de montar um sensor capaz de fazer modulação de amplitude a partir da intensidade da luz. Eu vou potencializar esse efeito cobrindo o LDR com esse tubo preto. Então vejam que agora, olha, só a sombra da minha mão já faz com que eu consiga essa modulação acontecendo. Ok? Quando uma corrente elétrica percorre um fio condutor, ao entorno desse fio condutor se forma um campo eletromagnético. Por outro lado, um campo eletromagnético variando na proximidade de um condutor induz nesse condutor uma corrente elétrica, ou seja, esse condutor, esse fio, funciona como um sensor. De forma que um sensor eletromagnético não é nada mais do que um fio. Se eu enrolar esse fio em torno de um núcleo com múltiplas espiras, eu potencializo tanto o efeito de geração como o efeito de indução. E é assim que funcionam os sensores eletromagnéticos. Não são nada mais do que fios enrolados. Existem indutores construídos industrialmente com valores muito bem definidos e existem dispositivos como, por exemplo, os relés, cujo funcionamento é baseado numa bobina. O que a gente vai ver é que qualquer um desses dispositivos pode ser usado como um sensor, tornando audíveis os campos eletromagnéticos. Eu tenho aqui então um indutor comercial ligado a um cabo de áudio, ligação mais simples possível, um dos terminais ligados à malha, o outro terminal ligado no cabo de sinal. Lembrando que o indutor é um fio, então não tem polaridade. E a outra ponta desse cabo está ligado direto no amplificador. Para fazer essa demonstração, eu vou usar 3 fontes de alimentação, dessas bem baratinhas. Elas estão todas desconectadas, né? Elas estão ligadas somente à rede, mas não tem nenhum aparelho ligado nelas, né? Então a gente vai ver que aproximando o sensor, a gente começa a captar diversos ruídos, que são na verdade ondas eletromagnéticas não audíveis, que a gente está, a partir de um processo de indução, né, captando e transformando em ondas audíveis, sonoras. Então, qualquer eletrônico, principalmente os que têm transformadores, indutores,
eles geram uma diversidade enorme de sinais que podem ser captados com esse tipo de captador. Eu estou usando o comercial aqui, mas logo mais eu vou fazer uma demonstração também usando um relé e usando um captador enrolado à mão, totalmente feito com material reaproveitado. Nossa segunda experiência com sensor eletromagnético vai ser feito com este relé. O primeiro passo é entender exatamente o que é um relé e por que então ele pode ser usado dessa forma, como um sensor. Se a gente conseguisse olhar dentro dessa caixinha, a gente ia ver de um lado um par de contatos, um par de lâminas metálicas muito próximas uma da outra. E do outro lado um fio enrolado em forma de bobina, com cada uma das pontas indo para um desses terminais onde eu liguei os fios. Bom, como é que ele funciona? No uso tradicional, quando eu energizo a bobina, se estabelece um campo eletromagnético que vai funcionar como um ímã, que atrai essas lâminas uma contra a outra, fechando o contato. Então eu tenho uma chave fechada. Quando eu desenergizo a bobina, essas chaves se abrem e eu tenho uma chave aberta, como uma chave qualquer. Nesse caso, a gente vai estar usando somente a bobina. Então, esse relé vai estar funcionando exatamente como o indutor que a gente usou na primeira experiência. Eu vou então fazer o mesmo teste que eu fiz com o indutor, utilizando as fontes de alimentação, utilizando agora o relé para mostrar que eles funcionam exatamente da mesma forma. A ligação aqui é cada ponta do cabo de áudio num dos terminais da bobina e ao outro lado indo direto para o amplificador. Então eu tenho aqui as fontes. E aí já dá para ouvir a captação do sinal dos ruídos gerados pelos campos eletromagnéticos estabelecidos dentro das fontes, né? Um passo fundamental para poder usar o relé como sensor é conseguir identificar corretamente os terminais da bobina. A gente sabe então que no relé a gente tem dois terminais que são da bobina e dois, três ou às vezes até mais terminais que são ligados a uma chave interna. Sabendo que a bobina é um fio enrolado, esse fio deve apresentar alguma resistência. Então a gente, com o multímetro na escala de resistência, vai testar esses pares de terminal, tentando encontrar um que apresente uma resistência que seja razoável, que seja compatível com um fio enrolado. Eu trouxe dois exemplos aqui que não tem identificação. Em alguns casos vem impresso no corpo onde estão os terminais da bobina, onde estão da chave. Nesses dois exemplos que eu trouxe não tem. Então nós vamos identificar aqui com o multímetro para conseguir entender como é que a gente pode usá-los como sensor. Então nesse primeiro é um relé que tem 4 terminais. A gente veio aqui nos dois terminais de trás, ó, não está apresentando resistência nenhuma, resistência infinita. Significa que provavelmente eu tenho uma chave aberta aqui. Invertendo o relé, vamos testar esses dois aqui. Olha só, resistência de 283 ohms, ok, uma resistência compatível com um fio bem longo enrolado. Então, para usar esse relé como sensor, eu iria utilizar esses dois terminais aqui. Cada terminal soldado numa ponta do cabo de áudio. Vamos fazer a mesma coisa com esse. Vejam que esse relé ele tem 5 terminais. É muito provável que 2 desses terminais sejam a bobina, né, e que ele tem uma chave reversível, ou seja, em algum ponto aqui eu posso encontrar uma resistência zero. Mas o que eu procuro não é isso. O que eu procuro é uma resistência que seja compatível com um fio enrolado, que pode ser 200 ohms, pode ser 400 ohms, não vai fugir muito disso. Ou muitas vezes bem menos que isso, até 10 ou 20 ohms. Então vamos novamente testar os dois terminais aqui, ó, resistência infinita. Vamos virar aqui e tentar encontrar, olha só, uma resistência de 406 ohms.
Ou seja, encontramos a bobina. Para usar esse relé como sensor, usaríamos esses dois terminais. É muito provável que esse terminal do meio seja o terminal de uma chave reversível. Então, um desses contatos deve estar aberto e o outro deve ter uma resistência próxima de zero. Olha só. Aqui uma resistência muito baixa, ou seja, é uma chave fechada. E aqui uma resistência alta, que é uma chave aberta. Bom, e para mostrar que os sensores eletromagnéticos realmente não têm segredo, eu fiz uma montagem aqui bastante rústica, onde eu simplesmente enrolei um fio esmaltado ao entorno de um parafuso. Tem mais ou menos 3 metros de fio. O fio que eu usei eu desmontei um transformador que eu tirei de uma placa de sucata. E aí a gente vai ver que o resultado é muito parecido com o resultado que a gente teve com os outros sensores. Dá para sentir aqui que a resposta de saída desse indutor é menor do que dos outros. A gente pode melhorar isso aumentando, por exemplo, o número de espiras ou trocando o material do núcleo. E isso pode ser feito experimentalmente. Nessa última parte do vídeo, a gente vai ver como é que funciona uma chave de mercúrio e vamos montar um microfone utilizando apenas 3 componentes. Uma chave de mercúrio basicamente é uma ampola de vidro com 2 contatos metálicos dentro e uma bolinha de mercúrio, de forma que, quando eu giro essa ampola no sentido vertical, a bolinha de mercúrio, por gravidade, conecta os 2 contatos, e eu tenho, nesse caso, uma chave fechada. Quando eu giro isso para a horizontal, essa bolinha se move para o outro lado, e eu tenho uma chave aberta, de forma que eu tenho assim um sensor de posição. Imaginem, por exemplo, que eu tenha um cubo e eu coloque um sensor desse em cada aresta do cubo. Então, à medida que eu giro o cubo, eu tenho combinações diferentes de chave que vão me dizer algo sobre a posição desse cubo. Para trazer uma possibilidade prática de uso desses sensores, eu fiz uma montagem com 2 osciladores senoidais. No lugar da chave de liga e desliga, eu liguei esse sensor. Então a gente consegue ver aqui a ampola e a bolinha de mercúrio aqui tocando nos 2 contatos. Na parte de baixo, eu tenho um outro oscilador e a bolinha está aqui, ó, longe dos contatos. Ou seja, nesse estado eu tenho o oscilador de cima ligado e o oscilador de baixo desligado. Se eu viro esse conjunto, acontece o contrário. Como os osciladores estão sintonizados em frequência diferente, a gente vai conseguir ouvir as 2 frequências à medida que a gente movimente o conjunto. Estou ligando aqui a bateria e olha só, posição 1, girei, oscilador grave. Vejam que é um sensor extremamente simples, é uma simples chave de liga e desliga, mas que traz inúmeras possibilidades de uso. Eu liguei ele direto na placa para facilitar a exemplificação aqui para o vídeo, mas eu poderia, por exemplo, ter ligado fios à placa, ligado o sensor na ponta dos fios e prendido o sensor na ponta dos meus dedos, por exemplo, de forma que quando eu mexesse os dedos eu ligasse e desligasse um ou outro oscilador. Ou eu poderia aumentar o número de osciladores, ligando vários ao mesmo tempo. Enfim, fica mais uma possibilidade para o desenvolvimento criativo de vocês. O microfone de eletreto tem por base o funcionamento de um capacitor. No caso da cápsula de microfone que está no vídeo, ela contém basicamente uma placa metálica, um diafragma e um transistor de efeito de campo. O que acontece é que essa placa fixa funciona como uma das placas de um capacitor e o diafragma como a segunda placa. À medida que esse diafragma se movimenta com o movimento do som, a capacitância desse capacitor muda e isso é sentido pelo transistor que amplifica esse movimento. E a partir daí a gente tem uma corrente elétrica tal qual o movimento desse diafragma. O que a gente precisa então para transformar essa cápsula de microfone de eletreto em um microfone
é basicamente associar um resistor a ela para fornecer energia para o transistor poder funcionar e colocar na saída um capacitor de acoplamento. E aí a gente tem um microfone pronto com um sinal pré-amplificado. As cápsulas de eletreto geralmente são encontradas comercialmente nesses dois tamanhos. Essa menorzinha, que tem 6 milímetros de diâmetro, e a maior, que tem aproximadamente 9,6, 9,7. A gente vai trabalhar aqui com a maior para ficar mais fácil a visualização no vídeo, mas ambas têm aproximadamente o mesmo rendimento. E para montar nosso microfone, como a gente viu no diagrama esquemático, a gente vai usar, além da cápsula, um resistor de 2K2, vermelho, 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 e um capacitor de 2,2 microfarads. Bom, como a gente viu no esquemático, um dos terminais da cápsula de eletreto vai ligado ao terra e o outro terminal vai ligado ao resistor e ao capacitor. É importante a gente saber identificar o terra da cápsula de eletreto. Se a gente olhar aqui, a gente vai ver que esse polo aqui tem umas linhas que conectam a carcaça do componente. Então, esse terminal que está ligado à carcaça é o terra. Então, ele vai ser ligado ao terra do cabo, que é essa parte aqui externa. O outro terminal, que é esse aqui, vai ser ligado ao resistor e ao capacitor. O capacitor eletrolítico também tem polaridade. Veja que ele tem uma faixa indicando onde é o negativo dele. O negativo vai ser nossa saída e o positivo vai ser ligado a esse terminal aqui do eletreto. Para começar essa ligação, a gente vai fazer uma dobrazinha no positivo, no terminal positivo do capacitor. E vamos soldá-la desse lado aqui, do lado contrário ao lado negativo. Para ligar o resistor, eu vou usar o próprio terminal do capacitor e vou soldar o terminal do resistor no capacitor. A gente corta o excesso de terminal e aqui a gente já tem a nossa saída de áudio e esse terminal do resistor que vai para o positivo da bateria. Agora então eu vou ligar o cabo de áudio, ligando o terra, a malha do cabo de áudio no terra do eletreto. E eu posso ligar também a saída, ou seja, o terminal negativo do capacitor no pino de sinal do cabo de áudio. Eu vou fazer uma dobra aqui no terminal, fazer uma dobra também no fio que já está estanhado, só para ficar mais fácil de aparecer aqui no vídeo. E vou colocar uma pontinha de estanho aqui para garantir uma ligação bem feita. A partir daí, basta ligar a alimentação. A gente pode ligar, ele funciona a partir de 3 volts, então a gente pode ligar um clipe para ligar pilhas como esse, 2 pilhas de 1,5 volt, daria os 3 volts, ou um clipe de bateria de 9 volts, sendo o terminal vermelho no resistor e o terminal preto junto com a malha de terra. A partir daí a gente já tem o microfone pronto e com um ganho bastante alto. Essa oficina foi financiada pelo PROAC Direto, edital 39 de 2021. Obrigado e um grande abraço.